Não se deixe enganar pela beleza dela, porque o que você está vendo é a princesa mais malvada e cruel de todo o anime. Ela é Ira von Tarantara, a única governante do Reino das Palmas. Ela matou toda a sua família, assim como meu filho Itachi. A diferença é que ela fez isso apenas para dominar o mundo. Todos os seus súditos têm medo dela, então ninguém se atreve a impedir sua tirania. Mas todos nós sabemos como isso geralmente acaba. De qualquer forma, ela destruiu a vida de muitas pessoas e, para completar, ela também é uma Ceci-Baka Suprema. Felizmente, há apenas um Shade que pode salvar o mundo e alterar o destino do reino, que atende pelo nome de Tel Gospel. Problema é o seguinte. Tel deveria ser um bispo maligno, mas um pobre rapaz coreano chamado Lee reencarnou neste mundo depois de ser atropelado por um caminhão, e agora ele assumiu a vida de Tel. Assim, faz um ano que ele chegou a esse novo mundo, e Tel subiu rapidamente na hierarquia real para se tornar o conselheiro de maior confiança da Ira. Hoje, ele está tentando convencer Ira a não destruir um rebelde Lord Belmorte, pois sabe que, se ela fizer isso, a vida dele e a dela acabará em breve, já que ele sabe como essa história se desenrola porque esse mundo é uma réplica de um romance que ele adorava. De qualquer forma, meu velho, Belfort vive mais um dia graças à tentativa de Tel de mudar o final, e o mano tem outra coisa na manga. Acontece que a filha de Belfort, Clara, foi capturada pelos homens de Tel no dia anterior, o que lhe permitiu ter a vantagem de garantir que Belfort não tentasse fazer nenhuma gracinha enquanto fosse condenado à prisão perpétua dentro das muralhas do castelo. Mas Tel pode estar um pouco desconfiado porque, como você pode ver, parece que Clara tem roupas invisíveis avançadas. E não pense que esse traje é a norma neste reino. No entanto, o rosto de Belfort empalidece ao ver que o papel de Trump de Tel é sua própria filha, o que faz com que Tel dê uma risadinha, sabendo que ele é o verdadeiro poder por trás de cada decisão real. De repente, Era bate palmas e aplaude Tel, fazendo voltar à realidade, mas as palmas podem estar prenunciando algo em um futuro muito próximo. Poucos segundos depois, uma aura ameaçadora envolve a Evil Queen, e a primeira coisa que sai de sua boca é a pergunta a Tel se o plano dele era fazer com que Clara tivesse o bolo de arroz destruído pelo pai na frente de todos. Bru. Então, analisa por um momento o que Ira acabou de dizer, porque eu, pessoalmente, também não esperava que ela dissesse isso. Então ela realmente é uma rainha malvada e atrevida. De qualquer forma, o humano ficou sem palavras e incapaz de entender o que Ira tinha na cabeça, porque as coisas passaram diretamente de 69 para mais de 9,000 em apenas alguns segundos. Para piorar a situação, ela disse isso com tanta confiança que todos na sala do trono real a ouviram, fazendo com que todos pensassem imediatamente em planos para derrubar seu governo, porque ela não é a chefe. No entanto, seus olhos começam a brilhar em vermelho como um Lorde Demônio. Então, Tel enfrenta a bomba, sabendo que precisa ser rápido ou o jogo acabará hoje. Assim, Tel ativa o modo SIP e se dirige à rainha, alegando que tem outro plano muito humilde para Clara, em vez do muito suspeito Deus Pai ou atividades. Depois de fazer alguns elogios aqui e ali, ele consegue convencer a rainha a ir a fazer de Clara uma criada do palácio, em vez de forçá-la a pegar um pouco de leite de um Belfort muito indesejado. Portanto, é uma situação em que todos saem ganhando. Agora que ele salvou sua vida e a de Ira de todo o país que se rebelou contra eles, Clara derrama algumas lágrimas na frente de Tel e o amaldiçoa por toda a sua vida. Mas, se eu fosse ela, preferiria ser uma empregada doméstica a tomar um milkshake de seu pai. Uma hora depois, descobrimos que Tel ainda está ao lado de Ira, mas ela o informa para cancelar todos os planos agendados para o resto do dia porque se sente muito cansada depois de tentar acabar com toda a linhagem familiar de uma casa nobre. Em seguida, ela se vira e sussurra para o nosso garoto que, esta noite, ela vai recompensá-lo por suas ações e por estar sempre ao seu lado, não importa o que aconteça. Infelizmente para Tel, porém, parece que ele já sabe qual será a recompensa e não parece muito feliz com o fato de a atrevida Fire Nation estar prestes a invadir sua vida mais uma vez. Como conselheiro de maior confiança da rainha, descobrimos que o irmão recebe a tarefa de ajudá-la quando ela quer se refrescar sendo um Bat-Boy. Para ajudá-la, Tel é convocado bem na frente dela, mas ela está totalmente exposta, como Jack Doherty, e permite que ele veja todas as suas estátuas gêmeas da liberdade. E vamos apenas dizer que ela está tendo alguns GATS grandes. Irmão então fica olhando por muito tempo quando não é a primeira vez que ele vê esses filhotes. Então Ira cora incontrolavelmente enquanto seu para-raios se prepara para atacar de Downlander, mas as mesas giratórias mudam quando Theia recebe sua recompensa, que acaba sendo apenas a possibilidade de ajudar a limpar a rainha. Portanto, parece que ele não poderá usar sua bananeira, incapaz de transformar seu para-raios em um ariete construído para a rainha. Ele apenas fica parado e esfrega as áreas visadas para deixar o Ira bem limpo. Depois de completar sua missão idiota, ela o olha e ordena até o que é hora da segunda fase da recompensa, na qual ele deve comer seu sorvete de baunilha na hora. Tel decide, sabendo que não receberá nada em troca. E isso não é algo que ele chamaria de recompensa, porque é uma via de mão única, mas ele apenas acena com a cabeça e faz o que a rainha quer.
Assim, com a rainha desfrutando de sua recompensa, Theo está ocupado pensando consigo mesmo o quanto ele a odeia, e ela é apenas uma sortuda. Ele ainda não terminou seu plano de domar todas as princesas do mundo para que cumpram suas ordens, inclusive ela. Independentemente disso, com Hera soando como um disco quebrado que repete continuamente os mesmos sons atrevidos, Theo fica visivelmente frustrado por não poder usar adequadamente seu pepperoni para se divertir com a rainha. Mas como quer manter a cabeça fria, Theo faz o possível para sempre garantir que ela atinja o clímax da montanha. Mas fique tranquilo, ele vai atingir o mundo dos lobos muito em breve. Para isso, Theo planeja fazer com que Ira se apaixone por suas habilidades atrevidas, mesmo que ele ainda não tenha conseguido soltar sua espada de banana em seu traseiro para dar o golpe final. Mas, por enquanto, ele pode usar suas habilidades de Homem-Aranha com toda a eficácia. Mesmo assim, Theo continua aceitando sua recompensa graciosamente. Assim, ele é capaz de fazer Ira sucumbir à derrota 2 vezes com o uso apenas da ponta dos dedos. Então, imagine o que Mano pode fazer quando liberar a verdadeira arma que está escondendo. Agora que a Ira foi derrotada 2 vezes seguidas por Theo, ela diz alegremente que ele pode ir embora, pois ela vai terminar a limpeza sozinha. Depois de secar como mangas secas, ela chama um Theo sonolento para ajudá-la a escovar o cabelo, de modo que pareça que ele é quem está sendo domado no momento, porque isso não é o que um conselheiro real normal faria para sua rainha. No entanto, ao escovar o cabelo dela, Theo aproveita a oportunidade para pedir-lhe um favor em particular e brinca. Portanto, o favor não tem nada a ver com o fato de ser um baca atrevido. Em seguida, é revelado, com a fúria de Ira, que ele tentou convencê-la a adicionar outro conselheiro, mas ela entendeu errado, dando a entender que Theo quer deixar de ser seu único conselheiro de confiança. Ao vê-la com cara de quem está prestes a lhe dar uma surra, ele se retrata de tudo o que disse, embora a única coisa que tenha pedido tenha sido um assistente, porque ele não consegue lidar com tudo que ela pede que ele faça sozinho, agora que está claro que ela não quer ninguém além dele ao seu lado. Ira rapidamente joga uma bomba em Theo e menciona que a expedição real está retornando amanhã. A avanço rápido. Na manhã seguinte, Theo não teve tempo suficiente para se preparar para o retorno repentino da expedição, então ele faz o possível para manter a compostura, sabendo muito bem que sua vida está em risco se as coisas piorarem inesperadamente. Mas, para seu horror, o Conselho Real é interrompido por uma cavaleira da expedição, cuja armadura completa foi roubada e que tem um machado de batalha em mãos. Portanto, parece que os problemas apareceram. Com certeza, os guerreiros de cabelo carmesim rapidamente enviaram um dos senhores do conselho para a vida após a morte com um simples golpe, sem dizer nada. Depois de violar as regras de conduta real sem se importar com nada, ela tira o capacete, onde descobrimos que ela é Elba von Leones, ou melhor, Elba von Badie, prima de Ira e uma das princesas das principais casas nobres. Por fim, Theo intervém e, a contragosto, pede a Elba que guarde sua arma. Mas o nosso garoto merece um grande elogio, já que eu não gostaria de falar com alguém que surgiu do nada e bateu palmas para um membro do conselho sem que ninguém a impedisse. Infelizmente para Theo, no entanto, Elba se sente insultada pelo fato de alguém ter tentado lhe dizer o que fazer, então ela saca seu machado de batalha gigante novamente e aponta diretamente para ele, mas logo antes de conseguir fazer Theo reencarnar em outro mundo, Ira intervém e ordena que ela pare com o que está fazendo. Mas Elba apenas finge que foi apenas uma brincadeira. Mano, avançamos rapidamente para a noite. Encontramos Theo com cara de quem está odiando a vida porque está preso em um banquete dedicado a Helga e ele é o único homem lá. Normalmente, você ficaria muito feliz se ficasse preso em uma sala cheia de garotas e fosse o único homem lá. Mas acontece que todas as garotas aqui não preferem garotos. Então ele está preso em uma situação de azar. Para piorar ainda mais a situação, Helga o agrupa do nada e o escolhe o tempo todo. Portanto, ele está preso a fazer o que Helga deseja, a menos que queira sentir a ira da princesa loira carmesim. Depois de serem forçados a beber a noite inteira por Helga, os dois chegam ao pátio, onde ela continua a importuná-lo e a zombar dele por não conseguir se conter. No entanto, a situação muda quando Helga muda a conversa e pergunta se os rumores de que ele tem um relacionamento especial com a rainha são verdadeiros. Theo, então, faz uma performance digna de um Oscar, dando a impressão de que não acredita que Helga faria tal pergunta. Então, ele nega veementemente na frente de Elba e se volta contra o irmão dela. Em seguida, ela percebe que, se ele tivesse um relacionamento especial com a Ira, não haveria como ela ainda estar no trono. Depois de ter sido assegurado de que não estava plantando secretamente uma bananeira dentro das muralhas do castelo de Ira, o Ceci virou Tablistarne quando Elba sussurrou para ele que eram apenas os dois no momento. Ela então tenta lembrá-lo dos bons e velhos tempos, dando a entender que esses dois já tiveram um vínculo especial antes.
Então, ela ordena que ele atenda ao seu pedido, fazendo-o parecer assustado no processo. Com Theo novamente sem palavras. Ele não diz nada, mas Elba continua tagarelando e acaba dizendo para ele fechar os olhos, pois ela está prestes a recompensá-lo por aparentemente aconselhar muito bem seu querido primo Ira. Acontece que o único motivo pelo qual Theo parece assustado é o fato de ele ter sido um escravo, parte de uma família de leuas, e por isso tem medo de que essa surpresa seja de fato uma tortura. Então ele se prepara para o impacto, mas, para sua surpresa, a única tortura que ele sentirá será de seu sabre de luz, querendo explodir para fora das calças, já que Elba o agarra com um beijo, o que não é algo que normalmente acontece no romance. Segundos depois, Theia faz uma grande jogada cerebral e ativa seu jutsu atrevido, retribuindo o favor, de modo que ele ataca diretamente suas pirâmides gêmeas de Gizé enquanto troca líquidos pessoais como se não houvesse amanhã. No entanto, as coisas ficaram muito apimentadas para a princesa da mentira em sua família. Então, ela se afasta, como eu gosto do meu porco desfiado, e tropeça em suas palavras, sem esperar que Theo se tornasse um Chad do nada. Ela então começa a corar profusamente e tem que desviar o olhar para evitar que Theo veja, mas depois ordena que ele nunca mais faça algo inesperado, a menos que goste de abacaxi na pizza, como uma verdadeira cultura. Pessoa para salvá-la do constrangimento. Ela rapidamente muda o clima sacando um pedaço de um emblema e pergunta a Theo se ele sabe alguma coisa sobre ele, já que o obteve de um dos selvagens que ela destruiu de uma só vez. Depois de dar uma olhada mais de perto, ele percebe que o emblema parece ser um trabalho manual muito elaborado, mas não consegue dizer o que é, pois foi muito danificado. Então, ele diz a Elga que fará o possível para descobrir o que realmente é. No meio da noite, Theo se encontra sozinho em seu quarto secreto, que contém um pergaminho especial que descreve tudo o que acontece no romance. Ele anotou tudo para não se esquecer. Curiosamente, depois de escrever tudo o que você se lembra no pergaminho, ele esqueceu todos os detalhes alguns dias depois. Portanto, é uma dádiva de Deus. Ele não procrastinou. Caso contrário, seu destino teria sido totalmente diferente. A próxima coisa que está acontecendo nessa linha do tempo é a aparição do herói. Mas como ele conseguiu impedir que Ira fosse muito tirânico, ele alterou a linha do tempo. Como tal, ele vai para a cama tentando dormir um pouco, mas sabe muito bem que Theo está destinado a ser destruído no romance. Então planeja garantir que ele possa viver o máximo possível. Na manhã seguinte, Mano é acordado por Ira, que quer levá-lo para ver os camponeses da cidade, mas ele está totalmente frustrado porque hoje é seu dia de folga, mas ela não se importa nem um pouco. No entanto, Theo a acompanha para visitar um pub, pois ouviu rumores de que uma fada trabalha lá e, como nunca viu uma pessoalmente, está super animada para ver como elas são. Em pouco tempo, uma garçonete se aproxima para fazer o pedido, mas, em vez de pegar a comida, Ira tira uma moeda de ouro da manga para convencê-la a trazer a chamada fere. A garçonete se apavora com a gorjeta em moeda de ouro, porque isso equivale a, tipo, 1 bilhão de roebucks, fazendo com que Theo avise a Ira para se acalmar, porque agora todos estão olhando para eles, imaginando quem são. Por fim, a fada ocupada aparece. Descobrimos que ela é a proprietária da taberna, o que permite que Ira finalmente consiga ver uma fada cara a cara. No entanto, enquanto Ira brinca alegremente com a existência da dona das fadas, ela desvia o olhar para Theo e casualmente diz a ele que a mera presença dele é muito incômoda devido à sua linhagem. Sem ter certeza do que ela realmente queria dizer, Bruce simplesmente dá de ombros e, quando se dá conta, já se passaram algumas horas, e agora ele tem de cuidar da rainha mais uma vez, já que ela bebeu demais na taverna. Depois que Ira é colocado para descansar em sua cama, ela o puxa para perto de si e ordena que ele não a deixe, dizendo que só quer dormir com ele esta noite. Poucos segundos depois, após Theo piscar, ele percebe que a rainha conseguiu remover sem esforço todas as partes de sua armadura sem a ajuda dele, e então ela começou a fazer sinal para que ele se aproximasse. Ao se aproximar, ela ordena que ele remova tudo o mais rápido possível. Sem outra opção, ele segue as ordens de sua rainha. Mas, para sua surpresa, ela invoca o artigo 69, o que lhe permite pegar rapidamente seu sabre de luz de banana. Agora, para deixar claro, a essa altura, Ira nunca lidou realmente com o para-raios de alguém, então sua curiosidade leva a melhor, fazendo com que ela coma toda a salsicha italiana. Som da deglutição agora é música para o ouvido de Theo. Então ele quase chora, incapaz de acreditar que isso realmente aconteceu, que Ira realmente retribuiu o favor. Então, ele nunca pensou que ainda estaria vivo quando esse dia chegasse, sem saber o que fazer em seguida. Theo comete o erro tolo de dizer a Ira para parar o que está fazendo, mas isso faz com que ela leve para o lado pessoal, como a mentalidade da mamãe, porque ninguém nunca lhe dá ordens sobre o que fazer. Agora é o fim para Theo, já que a rainha abruptamente para de retribuir o favor. Em vez disso, ela olha diretamente para a alma dele e começa a enganá-lo, agarrando seu sabre de luz com as duas mãos, informando de que só o soltará se ele responder suas perguntas com sinceridade.
tarde. Primeiro, ela pergunta sobre sua vida passada e como ele acabou fazendo parte da família da leoa como escravo, porque ela não o conhece muito bem, embora ele saiba tudo sobre ela. Agora, literalmente preso em uma situação complicada, ele conta a ela uma história triste de que foi acolhido pela igreja desde que ficou órfão quando era criança, daí o sobrenome Gospel. Mas, mais tarde, ele acabou sendo vendido para a família da leoa. Depois de contar a ela toda a história de sua vida antes que ela conseguisse comprá-lo, Ira solta seu príncipe gigante e o atrai com sucesso. Mas Brog fica preocupado quando ela abre as asas bem na frente dele. Em um instante, o cachorro-quente gelado de Theo ultrapassa níveis que ele nunca imaginou serem possíveis depois de ver as abas reais da ave. Então Ira lhe diz que vai lhe dar uma recompensa por dizer a verdade. Ah, sim, a recompensa é a coisa mais idiota que já ouvi, em que Ira faz seu círculo com as pontas dos dedos como um substituto para suas papaias de verdade. E ela ainda ordena que ele faça isso o mais rápido possível. Basicamente, em vez de uma guitarra de ar, o humano tem que lidar com um flap bar de ar, e não há nada que ele possa fazer a respeito, conforme as ordens de sua própria rainha. Para piorar a situação, Ira está se divertindo com toda a situação sem que ele possa realmente esmagar seus bolos de arroz de verdade. Portanto, sinto-me muito mal pelo nosso garoto, agora preso destruindo os dedos de Ira na forma de um círculo. Ele faz isso por cerca de 1 minuto antes de começar a implorar para que ela o deixe parar, pois isso é muito baixo, mesmo para alguém tão ruim quanto Theo. Infelizmente para ele, ele deveria saber que não deveria expor sua verdadeira fraqueza a Ira. Por isso, ela se recusa a deixá-lo parar, já que ela é mais ameaçadora do que Caitlyn Jenner. Shaegun lhe diz que, se ele tentar parar antes de explodir o vulcão, ela o punirá impiedosamente. Então, se isso não for punição suficiente, não sei o que mais ela tem na manga. No entanto, depois de ouvir isso, ela não quer que ele pare com isso. Ele avançou com um falso mamão papaya, um pouco animado. Então é basicamente chover para esse perdedor. Alguns segundos depois, encontramos Theo apertando os olhos com um olho só. Então você já sabe que o Monte Street Helens explodiu na Vilique feita em toda a Evil Queen. E ele até começa a pensar consigo mesmo que a experiência foi realmente muito boa. Agora que perdemos o irmão Theo por causa de um ataque de uma nação muito estranha e atrevida, Ira tira um momento para cheirar e olhar o milkshake de baunilha fresco que seu conselheiro real lhe deu. Como essa é a primeira vez que ela experimenta algo assim, ela investiga ainda mais. Então, ela decide recrutar suas papilas gustativas para entender melhor com o que está lidando. Mas, de repente, ela informa a Theo que não há nada que ele possa fazer para que ela o castigue com a morte. Então, acho que o irmão recebeu aquela saborosa leitura de proteína de baunilha, porque eu não conseguia nem dizer se era o Ira tentando ser romântico. De qualquer forma, agora que Thea testemunhou Ira usar suas papilas gustativas para se conectar melhor com ele, ele entende isso como um sinal positivo para finalmente fazer a ela os pedidos simples que ele tem em mente há muito tempo. Assim, o irmão respira fundo e começa a perguntar se ela permite que ele deixe de estar ao lado dela, pois não quer mais ser um conselheiro real da rainha. Com as palavras saindo diretamente de sua boca, ele comete um grande erro ao fazer uma pergunta tão traiçoeira, o que o leva direto para os bastidores do Roblox e para a prisão mais escura dentro das muralhas do castelo. Ele está até mesmo acorrentado ao chão com uma enorme bola de concreto de 90 quilos, o que é uma pena que o irmão só tenha recebido o cérebro quando reencarnou aqui, em vez do poder real. Enquanto pensa no que fazer com sua vida, ele é atacado por uma figura misteriosa que está à espreita nas sombras, mas ele pode dizer que a pessoa oculta é uma garota, devido à sua figura bombástica. Depois de entrar na luz, descobrimos que a garota é Elba, mas ela rapidamente começa a rir de Theo, enquanto mostra o topo bem alto de suas pirâmides gêmeas de aparelhos, sinalizando que as células podem estar um pouco frias. Ela continua a rir até ficar sem fôlego, incapaz de acreditar que o conselheiro de maior confiança da rainha tenha sido deixado sozinho de repente, mas a nação Cecia ataca a Theo, fazendo com que ele não se importe com o fato de Elba estar rindo dele o tempo todo, já que ele está ocupado demais se distraindo com a figura mais velha, pois não consegue evitar olhar por baixo de suas saias de prato enquanto ela se agacha. Felizmente para ele, porém, Elba veio em seu socorro e, como ela é a filha mais velha de um mentiroso de sua família, Elba atendeu ao pedido dela para levá-lo de volta para casa. Com seus planos de obter a rainha agora descarrilados, Theo parece muito desapontado, pois achava que estava muito perto de poder usar seu ariete para destruir os portões da cidade e não um falso. No entanto, Elba tenta animá-lo e, enquanto está presa na carruagem real, ela lhe pergunta a verdade sobre o motivo pelo qual Ira o baniu, já que há rumores de que ele foi expulso porque jogou muito Bloxfruits. Depois de insistir mais um pouco com Theo, ele acaba contando tudo e informa que a verdadeira razão pela qual ele foi banido do castelo foi porque tentou largar o emprego e Ira não estava disposto a isso. Ao saber o verdadeiro motivo,
Elba fica confusa, já que conhece a prima e não há como colocar em risco o relacionamento com seu conselheiro mais confiável por causa de algo tão trivial. No entanto, sem que ela saiba, Theo planeja ser banido por ira, pois sabia que Elba viria, e planeja fazer algumas jogadas no estilo Game of Thrones. Para isso, precisa visitar a leoa da casa. De repente, a mesa giratória gira. Então Elba se levanta e diz a ele que agora é a vez dela de puni-lo por desrespeitar sua linhagem, sem saber qual poderia ser a punição. Theo fecha os olhos porque Elba obriga a isso, mas, no fundo, todos sabemos que ele está esperando que ela se transforme em uma vaca atrevida, em vez de realmente penalizá-lo. Poucos segundos depois, o irmão começa a sentir um desconto de 5 dedos perto de sua bananeira. Assim, como ele esperava, ela se transformou e se uniu aos Autobots. Logo depois, a autora acrescenta o rubor no rosto de Elvis. Então você sabe que as coisas estão prestes a ficar sérias, já que ela acaba colocando as mãos bem em cima do Titanic protuberante de Theo enquanto diz a ele que esse será um castigo especial, embora eles esperassem que ela fizesse algo do tipo ser atrevida. Becca. Theo não esperava que ela tirasse a calça de diamante dele ainda na viagem de volta para casa, já que qualquer um pode pegá-la a qualquer momento, mas antes que Theo pudesse dizer qualquer coisa para impedir Elba, ela o tranquiliza dizendo que eles não serão pegos, pois essa é uma carruagem real exclusiva, e ninguém ousará espiar dentro dela, a não ser que lhe seja dito. Sinceramente, estou torcendo para que Theo finalmente alivie sua plantação de bananeiras depois de seus estranhos encontros com a rainha, já que ele basicamente merece domar a princesa da casa. No entanto, a leoa, mais velha, enlouquece nessa cena de ação para garantir que Theo se lembre dos bons e velhos tempos, pois é revelado que a primeira vez que ele experimentou seu salame italiano sendo embrulhado com outra coisa foi com Elba, quando ele ainda fazia parte da família dela. De repente, algo acontece na cabeça de Theo, o que ativa suas habilidades atrevidas, fazendo com que ele assuma o controle da situação como um Chad. Então, ele começa a ouvir Elba lutar por ar, quando ele leva as coisas a um nível mais alto. Depois de ver Theo sob uma luz diferente, Elba se afasta, parecendo que acabou de descobrir o que torna sua vida emocionante novamente. Então, ela lhe pergunta o que ele está tentando fazer. É claro que, se ela tentar ligar o Tesla do Léo no meio do nada, ele usará esse Tesla carregado para garantir que ela saiba como andar de carro elétrico usando seu avançado para-raios. Assim, Theo aproxima Elba e sussurra para ela que tudo o que acontece em uma carruagem real permanece na carruagem real. Portanto, é melhor que ela esteja pronta para que ele repare seu favor. 2 segundos depois, Theia rasga sua armadura defensiva, fazendo com que suas montanhas rochosas saiam voando como uma gelatina bem firme. Portanto, parece que finalmente chegou a hora de um verdadeiro duelo contra um entre as duas. Agora que seus impressionantes sacos de leite sem lactose estão à mostra como a águia careca, ela olha Theia bem nos olhos dele e pergunta: o que diabos aconteceu com ele? Porque ele nunca esteve assim, nunca antes, mesmo naquela época. Acontece que Theo tem passado muito tempo prestando atenção em suas aulas de matemática, já que tudo o que ele fez até agora foram movimentos muito calculados para garantir que ele sobreviva o máximo que puder neste mundo. E como Elba é um dos nobres de mais alta posição em todo o reino, ele planeja domar todas as princesas, pois vai capturar todas elas, como Ash Ketchum, mas primeiro precisa ter sucesso com seu alvo atual, mas parece que é fácil, pois parece que ele conseguiu comprar um operador na primeira rodada, enquanto todos os outros tinham uma pistola, já que Elba é a primeira pessoa que ele realmente conhece neste mundo. Agora, a parte maluca de tudo isso é que o leão loiro carmesim emite continuamente seu grito de guerra super alto enquanto Theo aumenta o Jutsu Izushi, mas, por algum motivo, ninguém consegue ouvi-los, apesar de estarmos na era anterior ao isolamento acústico. Mesmo assim, Theo rapidamente aumenta seus avanços e, antes de sacar seus Beyblades, ele diz a Elga que ela pode pedir para ele parar o ataque a qualquer momento, mas tudo o que ela faz é olhar para o lado e dizer para ele continuar. Agora que ele sabe que o caminho está livre até os portões pavimentados da cidade, ele ativa mais algumas habilidades do Mágico de Oz para se certificar de que a afinidade dela com ele ultrapassou seus limites, de modo que não haverá mais volta se as coisas esquentarem demais. Por fim, ele se dirige ao grande Geiades à sua frente e começa a colocar o Dump em posição, onde combina seu ataque dizendo a Elga que, apesar de estar preso no palácio agora, ele sempre será dela, acima de tudo, não importa o que aconteça. Elba então se transforma em uma sósia da Alice de Sword Art Online depois de fechar os olhos, incapaz de lidar com a força intensa vinda das papilas gustativas de Theo, de modo que parece que ela está prestes a desmaiar, embora a bananeira dele ainda não tenha entrado na batalha. No entanto, Theo consegue fazer com que Elba cruze a linha de chegada uma vez durante o duelo. Portanto, ela já está presa no anzol, na linha e na chumbada, porque acaba pedindo a ele que envie seu sabre de luz negro para ela. Depois de pedir a ele que lhe mostre como se faz isso corretamente, corações começam a aparecer em seus olhos. Então parece que finalmente chegou a hora de Theo ser recompensado.
depois de uma longa batalha. Ele não consegue sacar a espada de banana. Com um olhar de desdém, ele lhe diz que parece que ela está pronta e totalmente preparada para sua salsicha apimentada. Assim, Teia se prepara para desobstruir o bloqueio com a maior bomba espiritual que ela já experimentou. Bru chega ao ponto de anunciar que seu ariete está prestes a entrar em Sua Alteza Real, mas Elbe diz para ele se apressar, pois ela não vai esperar até se tornar avó. Assim, para apaziguar a princesa, Theo acata suas exigências e rapidamente aciona os propulsores de foguete, o que faz com que a nave espacial dos elfos comece a funcionar instantaneamente. Assim, tudo que você pode ver e ouvir são todas as línguas francesas do amor. Depois de finalmente ser recompensado, Theo solta o inferno. Já faz mais de um ano que ele entrou na Terra Prometida, mas parece que ele está se esforçando demais para ser como seu ídolo, Dwayne The Rock Johnson. Agora, esses cosplayers são o máximo. Graças ao fato de sua bananeira ter virado presunto, ele continua a elevar os níveis de atrevimento acima de 9.000 ao agarrar Elba como se ela fosse uma espécie de guidão real. No entanto, Elba lhe ordena que nunca pare, pois é incrível esmagar bolos de arroz. Assim, ela se esforça ao máximo para não desmaiar devido às forças gravitacionais que o equipamento de cerco está causando em sua nave espacial real. Felizmente para ela, R.O. colocou todos os seus pontos em resistência para maximizar seus níveis. Então Theo olha para ela e sorri, dizendo para ela não se preocupar, pois ele mal começou a invasão. Assim, Theo ativa seu equipamento único, o quarto modo, permitindo que seu ataque especial, que ele apelidou de Python Atrevido, destrua completamente qualquer inimigo que possa enfrentar. E hoje, esse rival é ninguém menos que a princesa Elga. Agora, a princesa está acabando, já que ele começa a atacá-la com golpes como Gomu no Sassy Master, o que faz com que seus níveis de água vazem mais rápido do que um submarino afundando. Portanto, espero que as camareiras estejam prontas para fazer a limpeza, com Elva agora parecendo que sua força vital foi totalmente esgotada por todos os movimentos malucos. Theo realmente aproveita o tempo para anunciar em voz alta que vai mudar de posição, pois vai mostrar a ela por que quer ser o rei atrevido. Depois de completar a troca da rota do meio para a rota do topo, os corações começaram a envolver não apenas Elga, mas também toda a sala. Então, parece que chegou a vez de ela reencarnar em outro mundo, trazido a você pelos reis do SUS. Por fim, um rap de palavras inteiro preencheu a tela. Então, basicamente, você deve imaginar Theo enchendo todo o seu copo de milkshake de baunilha ilimitado e gratuito. E ele saiu jorrando como as frutas Gushers. Agora que os dois completaram sua incrível ferramenta, Elba parece ter sido atingida por um terremoto, enquanto Theo parece não ter mais o Evangelho como sobrenome. Eles, então, param por um momento para recuperar parte da energia perdida e, depois de recuperarem a capacidade de se mover novamente, Elba se vira e, timidamente, pergunta ao nosso garoto se há a possibilidade de um segundo duelo, pois ela gostaria muito, infelizmente para ela. Porém, a mesa giratória gira porque Theo apenas olha para ela sem dizer nada, quase se esforçando demais para parecer que está se fazendo de difícil. Mas, na verdade, está calculando todos os futuros possíveis. Se ele for para a segunda rodada, depois de 2 minutos de silêncio constrangedor e de alguns peidos de ar, Bland volta à realidade e dá um sorriso. Stamalion está convencido de que esse cara tem algum tipo de sangue de demônio dentro dele, pois ele parece uma verdadeira ameaça. Ele então a informa que, embora a carruagem real deva parar em breve, ela precisa ter certeza de que conseguirá se recompor quando as portas se abrirem, pois é hora de um rápido duelo 1 contra 1. Rapidamente, eles chegaram ao Castle Leoa. Elba é recebida por seu mordomo, que se parece com Alfred, do Batman, e por alguns feitos com iates bem grandes. Mas antes que o idoso possa lhe perguntar como foi a viagem de volta para casa, Elba ignora totalmente os dois e passa rapidamente por eles, segurando as duas pontas dos ancadons de bem, pois não quer que eles percebam um vazamento misterioso. Seus olhos então desaparecem. Então, ela dá uma desculpa ao Sr. Alfred de que está se sentindo exausta depois da longa viagem, e eu não a culpo, já que ela pôde experimentar em primeira mão o incrível dragão branco de olhos azuis. De qualquer forma, com Alder entrando apressado e deixando nosso garoto por conta própria, o mordomo volta sua atenção para Theo, mas ele não parece nem um pouco divertido com seu retorno há muito perdido. É então revelado que já se passaram 3 anos desde que os dois se encontraram pela última vez, depois que a rainha acabou comprando-o sem motivo algum. Mas Alfred não quer conversa fiada agora. Então ele rapidamente faz seu trabalho e lhe mostra seu quarto de hóspedes. Ele também o informa que, antes que ele se esqueça de seu mestre-chefe do leão, sua família deseja vê-lo, pois parece que ele tem assuntos urgentes para discutir. Depois de colocar seus pertences em seu novo quarto, ele é forçado a se encontrar com o chefe da família, mas parece que ele tem algo em mente.
Quando a porta se abre, o ladino se depara com a garota de cabelos roxos sendo totalmente destruída. Mesmo com o mordomo e Theo agora na sala, ele continua batendo palmas sem parar para a garota de cabelos arroxeados, como se ela fosse um oásis e ele tivesse encontrado a fonte da juventude. Por fim, a garota desaba no chão quando o pai de Elba planta seus feijões em seu jardim, onde ele ordena que ela saia do quarto o mais rápido possível, sem se importar com seus sentimentos. Mas, como essa garota não é sua esposa nem mesmo sua namorada, tudo que ela pode fazer é atender ao pedido dele, como uma estrela da codificação de antigamente. Então, ela faz o que ele deseja. Depois de pegar suas roupas no canto do quarto, descobrimos que Perp é uma companheira aleatória do castelo e, por isso, ela sai correndo em direção ao pôr do sol, torcendo para que os Oilers passem da primeira fase ao sair. Ela passa pelo nosso garoto, que se curva diante dela, mas os dois não dizem nada um ao outro, e eu também não diria. Mas, por alguma razão, Theo parece não se incomodar, então ele pode realmente fazer parte do clã das caras atrevidas, com a garota em Algon. Theo dá um passo à frente e se apresenta, e ficamos sabendo que seu pai mais velho é o Marcos Jangmar, e que seu nome é Reinhard, como o tanque de Overwatch. E isso é muito engraçado, porque ele é parecido com ele. No entanto, enquanto Theo continua a se apresentar formalmente, Reinhard o interrompe no meio da frase e diz para ele parar de ser tão arrogante como as garotas malvadas, e começa a dizer para ele se sentar, para que possam ir direto ao assunto. Aceitando seu pedido para acabar com a conversa fiada sem sentido, Theo lhe dá o Nagasaki e informa que, pelo poder do único governante do reino, ele está dispensado de todos os seus deveres como inspetor real. Agora, chocado, o feroz Reinhard bate a mesa à sua frente e lhe diz que isso é impossível, enquanto a fúria se acumula dentro dele, afirmando que nem mesmo Ira tem o poder de fazer isso, a menos que ela queira invocar uma rebelião contra ela. Com o Duque agora fora dos trilhos, Theo se mantém firme e o alerta de que ele é apenas o mensageiro do Ira. Portanto, por favor, não o deixe se envolver em suas calças. Mas, mesmo assim, o irmão acaba pegando os perdidos do Duque à torto e à direito. Sua aura então começa a envolvê-lo e, à medida que ele fecha a distância e se aproxima cada vez mais, como se fosse o destino final de Theo, nosso garoto se atreve a tentar piscar, já que sua força vital pode ser instantaneamente zerada a qualquer momento. Reinhardt então assume a função de depois em vez de tanque. Parece que Joe está acabado para nós. Então Theo fecha os olhos e parece que está pronto para voltar ao seu mundo real. Mas logo antes que o Duque pudesse colocar o anel Elden em sua cabeça, Theo usa a voz de Duna e ordena que ele substitua San Fargus para se tornar o novo primeiro-ministro do reino, o que confunde totalmente o Duque. Então, basicamente, Reinhard foi induzido a pensar que havia sido destituído de todos os seus poderes dentro do reino. Mas, na verdade, ele apenas foi promovido ao segundo posto mais alto, logo atrás de ser o rei ou a rainha do reino. Em seguida, é revelado que nosso garoto está tentando ser como Mendinho, usando a rainha para avançar em seus planos, já que, na verdade, foi ideia dele substituir San Fargus, pois sabe que Reinhard seria leal e pode usá-lo como fumaça de presságio, caso algo aconteça. Theo fecha o acordo informando de que ele e a rainha terão uma licença prolongada e, por isso, deseja que ele proteja o reino enquanto eles estiverem fora, já que, aparentemente, Ira estará entrando na academia. Depois de ouvir que a rainha planeja entrar na academia, Reinhard começa a rir histericamente a ponto de quase desmaiar. Então agora sabemos de onde Elba tirou seus genes malucos, já que ele não consegue acreditar que Ira deixaria alguém educá-la. No entanto, Theo insiste que a rainha realmente comparecerá à academia, quer ele decida acreditar ou não, e chega ao ponto de colocar seu heart em risco, para que ela não apareça e Reinhard possa tirar sua vida quando quiser. Ainda não convencido de que Ira realmente faria tal coisa, Reinhard aceita a oferta de qualquer maneira, mas fica um pouco desconfiado de nosso garoto, pensando que Theo pode estar tramando algo, com Theo conseguindo fazer com que o Duque assinasse o contrato. Irmão sai da sala, onde é revelado no livro que, quando Ira foi aplaudido pelos camponeses, foi o Duque que assumiu o reino. Então ele está apenas acompanhando as coisas rapidamente. Em seguida, ocorre um flashback de quando estavam apenas ele e Ira sozinhos na sala do trono real, onde a rainha estava ocupada pensando em quem deveria substituir San Fargas. Então Theo disse a ela para escolher o Duque Reinhard, já que ele tem um grande exército e é muito experiente em batalhas, como Tom Cruise. De volta ao presente, Theo parece insatisfeito com o resultado das coisas, apesar de tudo ter saído de acordo com seus planos, preocupado com o que o futuro pode lhe reservar, já que Ira ainda vive sob sua vigilância. Enquanto continua trotando, ocupado em seus pensamentos, ele é atacado por Ira, mas parece que a personalidade dela cresceu ainda mais, apesar de já ter passado meio-dia. Brincadeira. Na verdade, Elba parecendo estar prestes a participar de um concurso de twerking bem na frente do nosso garoto, Theo. De modo que a nação atrevida parece que está prestes a invadir o país muito em breve. Depois de notar a pose muito peculiar de Elba, o sangue de Theo corre para sua espada longa de dragão. Então ele mostra seu sorriso e pergunta à princesa desta casa se eles podem conversar em um lugar mais calmo.
Elba cora instantaneamente, parecendo ter sofrido rubor asiático, sabendo muito bem que um lugar mais calmo é um código para Netflix e relaxamento em tempos de fantasia medieval, incapaz de acreditar na ousadia de Theo. 2 segundos depois, Elba se encontra presa em sua sala de armas com Theo. Então a primeira coisa que ela faz é mostrar as pirâmides gêmeas de Gizé ao nosso garoto. No entanto, a virada atrevida acontece quando Elba ordena que Theo peça desculpas pela maneira como ele olhou antes, embora todos saibamos que a culpa foi dela desde o início. Infelizmente para ela, Theo não é fácil. Então ele fica ali ameaçadoramente, fazendo com que Elba engane com um corte falso, agindo como se estivesse prestes a fazer um movimento de cartel mexicano contra ele sem que ninguém pudesse ouvi-los. Ao saber que ninguém pode ouvi-los, Theo finalmente abre a boca e repete as mesmas palavras que Elba disse, perguntando a ela se é verdade que ninguém mais pode ouvi-los lá fora. 1 segundo depois, nosso garoto faz sua jogada e fecha a distância com movimentos suaves e sedosos, como o Homem-Aranha de primeira linha, agarrando Elba com facilidade antes mesmo que ela pudesse piscar. Theo, então, optou por um CPR muito não atrevido, mas romântico, em que a única coisa que Elba conseguiu murmurar foi seu nome, Theo, enquanto parecia que ela não esperava que algo assim acontecesse. Com o combate boca a boca acontecendo agora, o duelo sobe de nível quando a princesa se encontra no chão, querendo urgentemente que Theo cruze as fronteiras entre seus reinos. Por fim, ela consegue reunir algumas palavras e diz a mesma coisa que meu ex costumava dizer, alegando que não sabe o que Theo está fazendo, embora suas ações digam o contrário. Assim, toda a armadura e a princesa saíram voando para longe do arsenal, onde Theo então começou a parecer que estava prestes a se tornar o primeiro cavaleiro da vida de Ebla, enquanto se preparava para comer sua refeição favorita. Pessoalmente, eu adoro levantar bengalas, mas esse homem é um homem de verdade, pois foi direto para o suco slurp do 711, fazendo com que Elba descobrisse como entrar em seu modo espiritual, pronta para dar o último passo o mais rápido possível. Durante a meia hora seguinte, a única coisa que se pode ouvir é o nome de Theo sendo repetidamente dito em voz alta, de modo que pode haver uma falha na Matrix. Até que Elba finalmente perguntou a Theo se ele não havia contado a ninguém sobre suas ações maliciosas. É claro que Theo jamais gostaria que esse segredo fosse revelado, ou então ele sabe que sua cabeça sairá mais rápido do que poderia imaginar. Então ele vira para Elba e informa a ela que o segredo deles está totalmente seguro com ele. De repente, quando Elba achava que eles não poderiam mais aumentar a dificuldade, Bru ativa suas técnicas Gomu no Mi, enviando a alma de Elba diretamente para o desconhecido, com a terceira marcha de Theo agora ativada. Mesmo sem usar seu ataque patenteado de olhos azuis e dragão branco, Elba começa a disparar olhares de coração ilimitados em direção ao nosso garoto. Portanto, parece que ela está prestes a cruzar a linha de chegada. E assim, Elba finalmente termina a corrida nas Olimpíadas de Saci, causando um enorme vazamento de água e deixando Elba completamente desintegrada devido à intensa força dos terremotos que ela está sofrendo no momento. Com o trabalho claramente bem feito, nosso garoto limpa o mítico gosto de fruta da gravidade de seu rosto, enquanto provavelmente pensa consigo mesmo que tudo isso foi feito em um dia de trabalho. Portanto, sem problemas, Princesa Elba. Ela então percebe o que aconteceu com o rosto dele. Então Elba tenta se desculpar profusamente pelo movimento acidental da cachoeira, já que ela nem sabia que essa era uma habilidade oculta que acabará de despertar, mas Theo diz a ela para não se preocupar, pois isso é simplesmente normal com ele. Com esse tremendo muca emanando de Theo, Elba rapidamente tenta retribuir todas as recompensas que recebeu de nosso garoto. Então ela tenta iniciar uma busca que termina com a descoberta da bananeira de Theo mais uma vez. Sem mais nem menos, as peças inferiores da armadura de Theo desapareceram instantaneamente até os tornozelos da conselheira da rainha, quase como se um fantasma estivesse lá para remover todos os botões para ajudar uma princesa do reino com facilidade. Com a conclusão da missão, que permite que Elba testemunhe novamente a palavra de Theo sobre o dragão, os dois embarcam em outra missão. Mas, desta vez, é necessário que Theo use sua habilidade com a espada para destruir completamente a fenda protegida de Elba. E assim o resto virou história quando Elba começou a olhar para Theo novamente. Então ainda bem que esse arsenal é a prova de som, senão poderia ter soado como uma ópera. No entanto, quando os dois estavam no meio de um intenso esmagamento de bolos de arroz, o mordomo chegou do lado de fora. Ao ouvir a batida tripla do lado de fora da porta do arsenal, os dois congelam instantaneamente, mas Elba pode sentir a espada de diamante de Theo pulsar por conta própria, como se fosse um ser sensível que estivesse sendo espremido por paredes gigantescas e elásticas ao seu redor. Infelizmente, quando eles pensavam que a costa estava livre, Theo faz um tipo de golpe do Rei Arthur ao desmontar a espada presa na pedra de Elba, fazendo com que ela acidentalmente faça um som, alertando o mordomo para verificar se ele ouviu algo. Pouco depois, o mordomo voltou para verificar o arsenal, seus passos ecoando por todo o palácio, enquanto gritava em voz alta para Elba, perguntando se a senhora estava atrás da porta. Com os passos se aproximando a cada segundo, os dois tremem com a ideia de serem pegos, já que odeiam jogar nos bastidores do Roblox.
Então Tel silencia qualquer som acidental futuro de Elba usando seu jutsu especial de mão cheia. No entanto, o mordomo volta para a porta do arsenal, onde sussurra em voz alta se há alguém lá dentro, enquanto se recusa a se mover um centímetro sequer, como se tivesse o poder de petrificar qualquer pessoa à vontade. Depois de 1 minuto, o mordomo não ouve nada, nem mesmo o vento. Então ele continua parado e olhando para a parede, parecendo ter uma sensação suspeita de que sentiu ondas de calor vindas de trás da porta. Por fim, o mordomo saca um molho de chaves e diz em voz alta que acha estranho que ninguém esteja respondendo, apesar de achar que com certeza ouviu algum tipo de som vindo da porta. Quero dizer, para ser justo, o arsenal é supostamente a prova de som. Então, se ele ouviu algo, esse mordomo provavelmente tem algum tipo de superaudição. Então ele acaba encontrando a chave correta para abrir o arsenal com facilidade. Ao escancarar a porta, as suspeitas do mordomo se mostraram corretas, pois ele ficou chocado ao ver a senhorita. Felizmente, o mordomo encontra os dois com suas armaduras completas de volta. Então começa a repreender os dois por não responderem quando estavam lá dentro o tempo todo. No entanto, Elba inventa a desculpa perfeita, alegando que eles podem não tê-lo ouvido, pois estavam ocupados experimentando as novas armaduras que ela comprou no início do mês e que estavam bem longe da porta, sem poder questionar ainda mais os motivos da princesa, que está isolada em um quarto muito atrevido com Tel. O irmão apenas diz que está vendo, levanta os óculos e informa que a majestade, sua rainha, chegou. Com a virada de mesa atrevida, Elba está visivelmente surpresa, já que essa foi uma visita surpresa de Ira, mas Tel parece que esperava um pouco o momento de Ira. Então ele não diz nada e segue o jogo. Os dois entram rapidamente no enorme salão de jantar para participar do banquete feito especificamente para a chegada de um nobre, onde é revelado que até mesmo Renhar ficou surpreso com a visita pessoal de Ira à sua casa. Aparentemente, um grande banquete não é algo adequado para a rainha do reino, mas, de alguma forma, a Evil Queen Ira não se importa de não ser devidamente recebida, mas sorri rapidamente e diz a todos que não se preocupem, pois ela está gostando muito do jantar. Mais um pouco. Conversa fiada e o ansioso Renhar pergunta a Ira por que ela decidiu chegar sem avisar, já que isso é algo que ela nunca fez antes. Depois de pegar uma taça de Happy Times, Ira continua com sua atuação claramente pacífica e diz diretamente a Renhar que está aqui para parabenizá-lo pessoalmente por basicamente se tornar o próximo primeiro-ministro do reino. No entanto, Ira não para por aí e acaba jogando a bomba na família de Renhar, informando-os de que planeja fazer de Richard, o mais jovem da família, seu futuro sucessor do trono. Totalmente confuso com o que acabou de ser revelado, um Renhar chocado se levanta e pergunta à rainha por que ela acha que o filho dele é o sucessor ideal para o trono. Ao mesmo tempo, nosso garoto, Tel, parece um pouco divertido, embora isso fosse dele o tempo todo, mas ele não esperava que Ira agisse tão rapidamente, mesmo que isso significasse que a família Lyons sempre apoiaria, não importa o que acontecesse. De repente, quando Tel está preso tentando fazer mais algumas jogadas de xadrez com 69 passos de antecedência, como Magnus, é surpreendido por uma Elba imponente que lhe ordena que explique tudo, já que ele não lhe contou nada. Só que, em vez disso, ele contou tudo. Felizmente, ele é salvo bem a tempo, antes que pudesse experimentar a ira de Elba. Tudo graças a Ira, que rapidamente o puxa para longe em particular, onde os dois começam a conversar sobre seus planos. Enquanto Tel continua a repassar seu plano mestre com Ira, ele fica super extasiado ao saber que poderia colocá-la na academia mais rapidamente nesse ritmo, de modo que sua vida na academia de Ira será finalmente poupada. Ao mesmo tempo, Ira também parece muito feliz, sabendo muito bem que, se algo acontecer com ela, a família Lyon será a culpada. No entanto, quando Tel se despede da rainha, ficamos sabendo que Ira tem uma irmã que ainda não conhecemos, e parece que Tel quer afrouxar seu relacionamento com ela, mas não sei se ele quis dizer isso literalmente. No entanto, com Tel dando boa noite para a atrevida rainha, Ira tenta fazer um pouco de estilo anime, dando a entender que quer a companhia de seus meninos durante a noite. Infelizmente para ela, embora ela não saiba, a maioria dos rapazes nunca percebe a dica até anos depois, quando já é tarde demais, e esse é o caso de Tel. Então ela acaba sendo uma Stacy e diz diretamente a ele que quer que ele passe a noite com ela. Assim, a rainha mostra a Tel algumas padarias um tanto medianas e ordena que ele vá com ela, para protegê-la durante a noite, como um cavaleiro branco com um chapéu de feltro, com o que o irmão relutantemente concorda. Meia hora depois, Tel se vê literalmente cuidando de Ira, mas, para sua surpresa, ela realmente adormeceu, e a Nação do Fogo nunca atacou, a não ser quando ele foi bombardeado pelo ronco da Bela Adormecida. No entanto, com o dever de Tel tecnicamente cumprido, ele decide se levantar e mergulhar para colocar algum valor em seus
próprios aposentos, mas então seu rosto desaparece quando ele percebe que o traje de Ira é parcialmente invisível. Assim, ele para em seu caminho e acidentalmente se mata com um presente surpresa abaixo de sua armadura. Então agora parece que a nação atrevida está prestes a invadir o cérebro de Tel depois de ter ajudado uma rebelião a se levantar segundos antes. Para piorar a situação, sua fruta do dragão atingiu o nível máximo quando Ira se virou para o lado dele, fazendo com que uma quantidade absurda de energia maximizasse seus poderes atrevidos, já que ele pode ver as pirâmides de Ira se destacando. De repente, Ira acorda e vê nosso garoto em 4K ocupado, absolutamente olhando para ela, como se estivesse sozinho no gueto, sem nenhuma regra que o impedisse de governar o bairro. Felizmente para Tel, no entanto, esse silêncio permite que Ira não pense direito, já que ela basicamente acordou de um cochilo matador, sem perceber que esse cenário é sempre de um estilo de cultura de anime muito atrevido. De alguma forma, porém, a Evil Queen acaba se ajoelhando e, ao olhar para cima, finalmente percebe que o cavaleiro está tentando se soltar das calças de diamante de Tel. Então a primeira coisa que ela pergunta, se a culpa é dela, é se o dragão ressurgiu das cinzas. Sem saber o que dizer, nosso garoto fica com a língua presa e resmunga como se fosse o melhor Mike Tyson, inventando a desculpa de que um ataque surpresa do Night acontece com frequência na nação masculina. Então ele tem um cérebro bem grande. Afinal de contas, com Tel falando sobre os fatos, ele se encontra em uma situação ainda mais embaraçosa, pois parece que ele pode ter acidentalmente transformado a Evil Queen em uma rainha super curiosa. Ela acaba tentando domar seu dragão chamado Jijin Kamashia. Segundos depois, Ira desembrulha o presente de Tel sem nenhuma hesitação, e até exibe um sorriso muito feliz depois de ver um cachorro-quente com queijo no estilo anime pronto para estourar e carregar pela segunda vez. De qualquer forma, com as mesas giratórias atrevidas girando, o cérebro de Tel fica bloqueado, pois ele nunca esperava marcar isso em sua cartela de bingo de 2024, onde Sua Alteza está realmente se rebaixando ao seu nível para ajudar o dragão à sua frente. Depois de perceber isso, Tel parece absolutamente chocado com o que está acontecendo. Ira ordena que nosso irmão pare de tentar sair dessa situação, já que essa é aparentemente sua merecida recompensa por ajudar a convencer a família Lyons a se juntar à sua causa. Com Ira agora atacando a base de seu dragão montado usando a técnica de respiração pela boca d'água, Tel se contorce enquanto faz o possível para garantir que seu dragão não ataque de volta. Mas Mano continua tentando sair dessa situação perfeita. Com certeza, Tel se cala quando Ira começa a usar sua própria expansão de domínio mais rápida e mais forte na Dragon Sword de Tel, agradecendo simultaneamente a Jijinka por seus poderes. Mas todos sabemos que as coisas estão ficando reais quando o fundo começa a mostrar letras asiáticas com velocidade sendo desenhadas. De repente, Ira para no meio de sua invasão quando percebe que precisa subir de nível para continuar destruindo o dragão de Skirin, alegando que, de alguma forma, ele ficou ainda maior do que quando eles começaram o duelo, com a rainha parando por um segundo para tomar um pouco de ar para mais destruição. O aplicativo faz a jogada mais idiota de todos os tempos, dizendo a Ira que ela pode finalmente parar, já que ele foi recompensado o suficiente por completar sua missão. Felizmente para o nosso garoto. No entanto, a rainha lhe dá um tapa e pergunta de que diabos ele está falando, já que ela ainda nem começou, dando-lhe a recompensa adequada por ajudá-la a governar o reino com mão de ferro. É claro que Tel, mais uma vez, tenta impedi-la de montar o lendário dragão branco. Então Ira finalmente se cansa e o cala, já que essa garota precisa que Tel pare de falar para ajudá-la a fazer seu trabalho corretamente. Ela então informa que, se ele não se comportar adequadamente, ela o exporá ao reino. Mas não querendo ser descoberta por fazer coisas extremamente atrevidas entre nós com a família real, R.O. finalmente para de tagarelar e permite que Ira prossiga, mas percebe que está se sentindo extremamente diferente do normal, pois pode encontrar a padaria vazando abaixo. Agora, sem saber o que fazer, um pouco envergonhada pelo fato de seu bebedouro já estar vazando, Ira acaba fazendo um desmonte olímpico, tão bom quanto Sunny Lee, marcando um monte de notas 10 e desvia a atenção atacando o pão de Tel, pronto para enlouquecer, do Little Caesars. Apesar disso, Tel continua sendo recompensado por mais alguns minutos, até que Ira desacelera, conquistando sua colina, porque ela começou a se meter em sua própria cabeça, achando que a atmosfera é muito estranha. Então ela precisa melhorar seu jogo. Como tal, Ira libera seu ataque mais poderoso até o momento, que ela pessoalmente chama de Jutsu sem reação, mas tudo em Jutsu, fazendo com que o Monte Tel finalmente rompa diretamente na linhagem sanguínea da família real. Depois que a lava láctea terminou de fluir, o irmão começou a se assustar, já que isso nunca deveria fazer parte do romance. Então nosso garoto se desculpou profusamente por ter ultrapassado alguns limites. No entanto, a habitual Ira falante não diz nada,
Em vez disso, ela olha fixamente para a alma de Theo e continua a não quebrar o contato visual, enquanto termina a xícara de leite reencarnado que lhe foi presenteada pessoalmente. A essa altura, Theo finalmente deixou Lucien decidir dizer Iolo, então ele acaba decidindo recompensar a rainha depois de tudo que ela lhe deu. Então, desta vez, é a vez dele mostrar a ela o apreço que ela nunca recebeu de seu próprio pai. No entanto, Theo se curva como meu herói no Ira, usando suas habilidades que aprendeu na academia graças a seus amigos, Mineta e Denki, abrindo caminho para todos os aspirantes a heróis atrevidos que estão por aí. E, eventualmente, a habilidade magistral de Theo rivaliza com a do grande mestre espadachim Otaru, de caçador de demônios, permitindo que ele trabalhe mais uma vez, mostrando a Ira como entrar e experimentar a dimensão atrevida, enquanto ele habilmente a envia voando para o clímax da montanha. No entanto, Ira quase desmaia durante o duelo 1 contra 1, apesar de nosso garoto nem ter trazido seu Charmander para brincar, então todos sabemos que ela está se divertindo muito, especialmente se os olhos duros entrarem em ação. De repente, quando Thea estava prestes a se levantar e deixar um pouco de espaço para a rainha, depois de ter deixado o peixe faminto por um tempo sem se mover, ela choca nosso garoto ao agarrar sua manga e dizer que ele pode finalmente tirar seu dragão para entrar na residência particular da rainha. Agora, incapaz de acreditar em sua sorte, porque nunca pensou que viveria para ver esse dia, ele fica congelado por um minuto até que Iro incentiva a se apressar e o assegura de que está tudo bem, e não é como se ela fosse acabar com sua vida amanhã. Então, Theo finalmente se tornou um homem de verdade e tentou o arremesso de 3 pontos, mas assim que se preparou para arremessar, ele parou seu lendário dragão bem nos portões da rainha Ira e se recusou a abrir os portões pela primeira vez. É claro que Ira fica super frustrada com o fato de que esse cara não consegue nem fazer seu trabalho direito depois que ela fez todo o trabalho de base para destruir o bolo de arroz, mas Theo diz a ela que não pode fazer isso, porque há muitos olhos aqui, e este não é o Palácio Real. Temendo por sua vida, já que não quer ser pego, especialmente na casa de Elba. Bru diz à rainha para esperar mais um dia, com o que ela relutantemente concorda, já que os dois voltarão para casa amanhã. De qualquer forma, Theo se desculpa se ela se recusar a pegar a mão dele para se levantar, apenas para que ele se afaste como se tivesse feito esse ato de garoto idiota como parte de seu plano mestre para sobreviver a este mundo. Na manhã seguinte, Ira e Theo se levantaram cedo para voltar para casa, mas apenas Rengar e os criados foram se despedir dos dois. Elba não foi encontrada em lugar algum. Assim, Rengar tenta protelar por mais alguns minutos na esperança de que sua filha se despeça adequadamente da rainha, mas ela ainda não aparece. Então parece que Rengar vai dar uma grande surra em alguém logo depois que irá sair. Enquanto isso, um Theo sem expressão observa, ocupado calculando o próximo passo para garantir que sua porcentagem de sobrevivência fique em 100%, mas murmura para si mesmo como foi fácil fazer com que o imparável Rengar se tornasse um filhote da noite para o dia. Mesmo assim, os dois partem para a casa dos leões junto com Theo, que mais uma vez se diverte com o fato de Ira estar mudando muito mais rápido do que o esperado, já que ela está disposta a explorar fora da cidade sozinha e, ainda por cima, a cavalo, sem carruagem. De qualquer forma, sem perder tempo, os dois chegam ao castelo de Eric para fazer uma pausa devido ao calor escaldante, a apenas 1 hora de distância do Palácio Real. No entanto, pouco depois de atravessar os portões do castelo, eles ouvem gritos perto do mercado, onde um orc é encontrado ocupado batendo palmas para alguns guardas reais com facilidade. Com toda a agitação em torno do orc, os dois se dirigem para a frente, mas Theo fica um pouco surpreso com o fato de que a razão pela qual o orc está todo irritado é porque ele quer direitos, embora ele seja mais burro do que os meninos da ilha. De qualquer forma, os habitantes da cidade só podem assistir enquanto Gober, o orc, continua a derrubar um guarda após o outro, enquanto chama todos os humanos de fracos, de modo que ele é basicamente o arma inverso de ataque ao titã antes de se tornar um titã. De repente, um pouco da força vital de uma das cabaças é jogada no rosto de Ira e se espalha em seu manto, mas, para a surpresa de nosso garoto, ela não se importa e age como se não fosse uma rainha malcriada. Assim, Theo entra em modo mega simpático para se vingar por ter derramado um pouco de sangue na rainha. Então ele tira a capa que estava cobrindo seu rosto e começa a confrontar Gober. Infelizmente para Theo, esse idiota se esqueceu de que ele tem literalmente 1/3 do tamanho de Gober e, por isso, quando o orc diminuiu a distância entre eles, Bru provavelmente percebeu que deveria ter usado seu cérebro primeiro antes de entrar no caminho do monstro. No entanto, como o QI de Gober é mais baixo do que a temperatura ambiente, sua raiva diminui quando Theo se ajoelha e grita para ele que pode realizar seus desejos. Mas, enquanto ele fala sem parar sobre todas as coisas que pode fazer acontecer para ele, Gober acaba ficando entediado enquanto navega pelo Instagram. Então ele se encarrega de aliviar seu tédio atacando Theo, por não explicar como ele vai realizar seus desejos. Com Gober na ofensiva, a multidão atrás deles pode ser ouvida arfando mais alto do que Riley Reid, fazendo com que alguns habitantes da cidade gritem para que um mago venha salvar nosso garoto, pois parece que ele está prestes a se transformar em uma lata de sopa Campbell. De repente, Gober voa para o céu como se minhas esperanças e sonhos estivessem se esvaindo, com a aura azul encobrindo todo o seu corpo, fazendo com que ele não conseguisse se mover,
pois ficou congelado no ar. Com as orações dos habitantes da cidade atendidas e com Theo vivendo mais um dia, uma multidão irrompe e aplaude mais alto do que em um show de Taylor Swift, mas Ira se dirige ao lado de nosso garoto com seus capuzes ainda cobrindo sua verdadeira identidade para se certificar de que Theo está bem. No entanto, é revelado que Ira é, na verdade, o terceiro mago mais poderoso do Império, e sua identidade é acidentalmente revelada quando ela começa a discutir com Theo sobre se deve ou não libertar Gober depois que ele se enfureceu contra as cabaças reais. Por fim, Gober é libertado quando a rainha relutantemente o deixa ir depois que Theo argumenta que orcs como ele nunca atacam humanos neste mundo, a menos que alguém os tenha ordenado a atacar devido a seus baixos níveis de inteligência. Assim, Theo se aproxima de Gober e o encontra em posição fetal, parecendo absolutamente apavorado por nunca ter visto os poderes de um mago antes, mas Theo apenas lhe diz que está tudo bem, pois acredita que vale a pena salvar Gober. Depois de uma hora de duelos um contra um com Gober e a maneira não atrevida, mas mais verbal, os dois descobrem que o motivo pelo qual Gober realmente agiu é o fato de não ter sido pago como construtor de castelos por quase 2 anos, o que deixa Ira absolutamente furioso. De repente, o agora pacificado Gober parece mortificado enquanto aponta para trás de Theo e Ira, descobrindo que Theo tem exatamente o mesmo cheiro que um cidadão aleatório atrás deles. Sem saber do que Gober está falando, os dois olham para trás e veem toda a população da cidade em pé de guerra, ocupada em perseguir uma garota aleatória com uma roupa branca e atrevida, com fogo e forquilhas prontas para serem usadas. A multidão continua correndo atrás dela, gritando para que todos peguem a garota que está fugindo, já que aparentemente ela deve ser algum tipo de bruxa. Enquanto a garota corre e flutua pelo ar como se estivesse fugindo do Homem-Laranja que tenta ser o presidente dos Estados Unidos. É revelado que ela tem uma cauda de demônio em forma de coração. Como não poderia deixar de ser, Theo imediatamente entra em ação, agindo como se tivesse tropeçado nela acidentalmente ao ver que a garota está basicamente usando calças invisíveis que todos podem ver. Então parece que a nação atrevida chegou mais uma vez. Após uma investigação mais aprofundada, Theo descobre que a garota é, na verdade, um diabinho, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, a multidão o alcança e grita para que ele se afaste dela, pois ela pode ser muito perigosa. No entanto, Theo tenta impedir que os habitantes da cidade a capturem, mas eles se recusam e afirmam que, durante anos, essa diabinha fingiu ser uma freira e manipulou todos ao seu redor para que acreditassem nela, portanto, ela precisa pagar por seus crimes. Ao ouvir todas as acusações contra ela, a diabinha ardente bate palmas e grita que não há nada de errado em ser uma diabinha, já que estamos em 2024 e você pode até ser um transformista dos Autobots, se quiser. No entanto, os habitantes da cidade não se importam e agarram, mas quando Theo vê alguns pães glaciados lendários no diabinho, ele faz o possível para intervir novamente. Apesar disso, ficamos sabendo que o nome da diabinha é Marma e, ao saber o que as pessoas estão prestes a fazer com ela, Ira de repente fica feliz, pois é a primeira vez que ela vê uma diabinha pessoalmente. Melhor ainda, é a primeira vez que ela vê uma diabinha ser queimada como frango frito. Mas quando ela diz alegremente até o que esta semana foi incrível devido a todas as primeiras experiências que ela está vivenciando, como o bolo de arroz destruído pela primeira vez. Bru fica sério, pois sabe que isso também acontecerá com ela se ele não tiver sucesso em seu plano mestre. Assim, o irmão decide entregar a toda a multidão 12 moedas de ouro em troca de Marma, o que equivale exatamente a 12 frutas míticas nas frutas do bloco, fazendo com que todos fiquem boquiabertos com a pilha de tesouros. Os Omis, então, rapidamente começam a fugir com as 12 moedas de ouro, enquanto gritam com Ira e Theo, que não podem retirar suas palavras, incapazes de acreditar que eles realmente entregariam essa quantia para uma pessoa aleatória que nunca conheceram antes. No entanto, a transação foi concluída, permitindo que Marma finalmente se libertasse da situação complicada em que estava presa, mas parece que algo mais ficará muito complicado em breve, pois uma aura escura começa a envolvê-la, enquanto ela reclama que não é engraçado comprar a liberdade de alguém. Enquanto isso, Ira parece super cansada por causa de toda a conversa de hoje, então ela coloca o capuz de volta e diz a Theo que é hora de voltar para casa, já que ela ainda tem que fazer uma pilha de classificação 5 mais tarde com seus amigos. Theo então instrui Marma a segui-los até uma carruagem, então ela desconfia dos dois, mas ao ouvir Theo chamar Ira pelo seu nome em voz alta, Marma começa a suar profusamente enquanto junta tudo, finalmente percebendo que essa poderia ser a rainha do reino. Ao chegar dentro das muralhas do castelo, Marma se apavora com suas suspeitas de que essa é a verdadeira Ira, sobre a qual sempre ouviu rumores que se provaram corretos, de modo que agora ela está com medo de encontrar uma bruxa de verdade que pode transformá-la em uma varinha a qualquer momento. Mas como ela anda continuamente pela sala totalmente assustada, Theo suspira e ordena que ela se acalme como meu frango frito coreano, dizendo-lhe para não se preocupar, pois sua majestade não precisa de uma varinha para conjurar feitiços. Ela então se acalma por uns 2 segundos, mas então lhe ocorre que, se ela não está aqui para ser transformada em uma varinha, então os rumores devem ser verdadeiros de que as pessoas ricas dentro das muralhas do castelo usam pessoas como ela para serem bonecos de treinamento para destruir bolos de arroz. Felizmente para ela, no entanto, enquanto pensa em todas as maneiras pelas quais todos os buracos de golfe terão um buraco em um, ela volta à realidade quando Theo pergunta se foi ela quem pagou o orc para causar a cena de antes. Bru, então, diminui a distância entre eles,
fazendo com que Marmar fique mais vermelha do que meus colegas de equipe quando eles jogam um round 4 contra 1. Pensando que os rumores estão prestes a se concretizar, então ela se prepara para o impacto atrevido, sem saber como as coisas são feitas. No entanto, para sua surpresa, o irmão pega um livro de leis trabalhistas e pergunta se ela poderia ajudar, pois parece que ela sabe muitas coisas sobre direitos e leis nesse reino. Ao perceber que Tel não está tentando usar seu touro para se certificar de que ela não é mais uma virgem, sua cauda se levanta e informa ao nosso garoto que, é claro, ela pode ajudar, já que tem bastante conhecimento nesse campo. Mas então seu sorriso é rapidamente apagado quando ela começa a sentir o cheiro de algo familiar. Então começa a farejar mais de perto como um cachorro, apenas para descobrir que é Tel, mas cheira exatamente como ela. Em seguida, é revelado que Marma chegou bem perto para confirmar que Tel está realmente cheirando a sua espécie. Então agora descobrimos que Tel realmente tem sangue de demônio dentro dele. Mas Marma se recusa a dizer qualquer coisa, tentando se certificar de que ela não está realmente fazendo besteira. E eventualmente, ela começa a cutucar o ar e abre sua janela de status. Então pergunta se ele pode fazer o mesmo, já que ela lhe diz que é meio demônio, fazendo com que Tel tenha uma revelação chocante que pode mudar todo o seu destino, com as plataformas giratórias girando agora graças a Marma, confirmando algumas suspeitas que ele tinha há muito tempo. Ele percebe que, se encontrar uma maneira de desbloquear a mesma janela de status que todos os outros meio-demônios têm, ele poderá literalmente alterar toda a história. Por isso, Bru recorre a Marma e pede ajuda para liberar seus poderes, já que não sabe como fazer isso e, para sua sorte, Marma está ansioso para ajudar outro meio-demônio e o informa que isso é uma forma de magia. Ela então explica que, na verdade, é muito simples fazer isso, e tudo que ele precisa fazer é copiar exatamente o que ela está fazendo. E então ele pode desbloquear em literalmente menos de 30 segundos. Depois de se ajoelhar e copiar exatamente o que Marma está fazendo, Bru começa a recitar algumas palavras da Bíblia, o que, aliás, faz todo sentido, fazendo com que um círculo mágico se abra embaixo dele. Marma, então, ordena que ele abra os olhos lentamente e, ao fazê-lo, Tel consegue ver uma janela de status azul informando que está selado devido ao cianeto. Agora que Tel desbloqueou uma janela de status, Bru começa a ter flashbacks de todas as loucuras que poderia fazer com seus poderes recém-descobertos, se os cultivasse. Mas, antes de mais nada, ele precisa encontrar um pó especial chamado Meganid para aprimorar suas habilidades para o próximo nível. Felizmente para ele, porém, sabia exatamente onde ir e quem encontrar para pegar o ingrediente misterioso. Tel ainda se lembra de todo o romance em que esse mundo se baseia, provando a todos nós que, às vezes, ser nerd compensa. De qualquer forma, depois de encontrar seu caminho através do capô do Capitólio, Tel tem 100% de certeza de que chegou à área correta e, depois de dizer a misteriosa ruiva a senha especial, a porta se abre magicamente sem ninguém atrás dela. Em vez disso, o irmão é recebido por uma ruiva misteriosa, que acaba por controlar alguns cachorros grandes desse mundo de fantasia que já estão sentados do outro lado da sala, dizendo ao nosso garoto para se sentar, já que poucas pessoas estão cientes de seu programa após o expediente. No entanto, antes que ele pudesse se sentar, a cadeira desaparece no ar e, de alguma forma, é substituída por uma xícara de chá. Então Tel se recusa a tomá-la, pois percebe que essa ruiva é, na verdade, a assassina que eles chamam de perseguidora da morte. No entanto, Tel tira o capuz para revelar sua identidade, para que as coisas fiquem bem claras entre os dois, onde ele imediatamente começa a trabalhar, já que aqueles que aparecem na frente do perseguidor da morte ou morrem ou estão lá para garantir que alguém desapareça do mundo. No entanto, nosso garoto é um tipo de cliente um pouco diferente hoje, então ele pede para salvar alguém em vez de destruí-lo, pois está procurando o antídoto do agente Knight. Ao ouvir que esse rapaz de aparência atrevida não está ali para dar um golpe em alguém, a perseguidora da morte se levanta com uma cara de desapontamento e começa a explicar até o que ela não faz nada em relação a salvar nenhuma vida e, mais importante, revela o fato de que Magenta não foi criada para ser um veneno. No entanto, nosso garoto já sabia que o perseguidor da morte seria um personagem difícil de lidar, mas ele tem algo na manga. Então seu rosto desaparece novamente antes de oferecer a oportunidade para o perseguidor da morte reconstruir sua Fallen House. Instantaneamente, o rosto do perseguidor da morte fica pálido quando Tel continua, onde descobrimos que seu nome verdadeiro é, na verdade, Lady Kalila Skull, que é a filha mais velha de um antigo barão. Inicialmente, quando Tel revelou sua identidade, Kalila não se mexeu, apesar de saber quem Tel é, mas agora que as mesas giraram desta vez, Tel é quem sabe quem ela é, embora ela afirme que não há como alguém descobrir seu passado. Então, agora que sua verdadeira identidade foi revelada, ela usa seus filhotes inocentes como barreira defensiva e exibe alguns troncos de árvores como Chun-Li para se livrar da pressão. Mas nosso garoto só quer um antídoto contra a negação da Lady Kalila e nada mais. Sem mais nem menos, a ruiva aceita o acordo e vai para os fundos de sua loja para se preparar para a criação de um antídoto de mago para 9, onde informa a Tel que, embora seja bastante simples de criar, ainda leva um pouco de tempo
tempo para ser produzido. Meia hora depois, Kalila coloca a poção bem na frente de Theo e diz que está pronta. Então Theo a bebe sem pensar duas vezes, apesar de seu rosto parecer muito atrevido no momento. Infelizmente, quando ele pensava que Kalila não seria burro o suficiente para colocar algo na poção, Bru começa a sentir que o mundo inteiro está prestes a jogá-lo nas profundezas do inferno, e a última coisa que ele vê é o caminhão de lixo de Kalila antes de desmaiar. Logo depois, nosso garoto acorda de um sonho maluco e se vê em uma bela cama branca, e à sua direita estava Kalila esperando que ele acordasse, fazendo Theo perguntar o que diabos ela fez com ele, já que ele não deveria ter apresentado nenhum efeito colateral. Assim, Kalila explica que, na verdade, ela lhe deu a fórmula correta, mas fez alguns ajustes para o caso de ele não bebê-la na hora e, se não o fizesse, isso significaria que ele não confiava nela, o que o levaria direto para o subterrâneo. Então, agora que ela sabe que Theo confiou totalmente nela o tempo todo, Kalila se transformou em uma dama atrevida, tornando a maior parte de sua armadura invisível, bem na frente de Theo, onde ela diz a ele que essa é a recompensa por ter confiado no lendário perseguidor da morte que fez com que mais de 000 forças vitais fossem reduzidas a zero. Agora, você sabe como diz o ditado, nunca coloque seu helicóptero de ataque dentro de um louco, mas parece que nosso garoto está prestes a se arrepender dessa decisão, pois ele encontra sua plantação de bananeiras totalmente erguida enquanto Lady Sassy invade lentamente seu espaço pessoal. Irmão continua a não dizer nada enquanto observa Kalila colocar as mãos em seu lendário dragão branco de olhos azuis. Então acho que a nação atrevida já invadiu seu cérebro com sucesso. De qualquer forma, alguns segundos depois, seu gigante foi solto de volta a este mundo oculto. Sua fruta do dragão despertou, fazendo com que Kalila forçasse Theo a uma posição muito estranha, porém gratificante, em suas costas grandes, onde seu rosto desapareceu mais uma vez, estigmatizando o início de um duelo de bolos de arroz. Quando se deu conta, nosso garoto estava bebendo um suco muito doce, o que o deixou agradavelmente surpreso com o sabor, e ele não se importou em repetir suas ações de beber slurp por meia hora para garantir que o duelo fosse preparado adequadamente. E eventualmente, as duas forças formidáveis terminam seus preparativos para o duelo 1 contra 1, deixando Kalila mais sensível do que o normal, fazendo com que ela ordene a Theo que ataque usando seu dragão branco de olhos azuis. No entanto, sempre que Theo ouve uma dama nobre pedir que ele parta para uma ofensiva, ele sempre aceita o chamado e prepara seu cavalo dos sonhos para a ação, e hoje não é diferente dos outros. Então ele promete chamar Kalila e dizer que não vai mais se conter. Um piscar de olhos depois, tudo ficou invisível para os dois guerreiros, onde encontramos nosso garoto já diminuindo a distância entre o perseguidor da morte pronto para mandá-la para a dimensão atrevida com um simples truque, mas antes ele diz a ela para se acalmar, pois não há necessidade de tanta pressa. Bru, então, para seu cavalo no meio da corrida para dar a volta final e, em vez disso, opta por um desvio onde ensina uma lição à senhora atrevida, certificando-se de que seu bebedouro está vazando na capacidade máxima e pegando suas pilhas de duplas, lenta mais seguramente. Theo começou a drenar as baterias do crânio, fazendo com que ruídos altos povoassem a sala e a área ao redor do capô, onde o chamado Kalila acaba percebendo que os rumores sobre o motivo pelo qual a rainha o mantém por perto devem ser verdadeiros. No entanto, Theo não disse nada durante toda a provação, até que finalmente se manifestou depois de ver o perseguidor da morte dar um olhar de derrota total. Então, ao ver o rosto dourado, ele instantaneamente esmagou seu oponente na cama próxima, pronto para seu dragão gigante sair para a segunda fase. Com a presa de Theos agora presa em uma posição em que nunca esperou estar, Bru começa a aconselhá-la a não falar sobre a rainha e sua presença, enquanto prepara seu capitão de cavalo para galopar no vinhedo fresco à sua frente. Poucos segundos depois, nossas miniaturas anteriores apareceram. Então vocês já sabem que nunca fazemos clickbait por aqui, pois sempre nos mantemos fiéis às nossas raízes. De qualquer forma, com o duelo 1 contra 1 entre Theos e Kalila em andamento, a única coisa que Lady Sassy podia fazer era se segurar para salvar sua vida, pois ela nunca esperou que a Inquisição Sassy tomasse conta de todo o seu mundo, especialmente vindo de um cara que parece tê-lo comido. Portanto, agora incapaz de usar a maioria de suas técnicas de respiração no rastro de uma bananeira monstruosa que destrói tudo em seu caminho, Mano acaba agarrando o braço dela como um policial e começa a aumentar ainda mais o nível de seus ataques, com o nosso garoto ainda usando apenas menos de 50% de suas habilidades para garantir que ele possa manter seu oponente vivo por tempo suficiente. Ele continua andando como um caminhão, até que inevitavelmente aprende com Kalila que o fato de ele ser meio demônio significa que seus poderes atrevidos são muito mais fortes do que qualquer humano normal. No entanto, justamente quando Kalila lutava contra um simples elogio, como se chamar seu filho de especial fosse fazer bem, ela acaba cometendo um grande erro.
quando Theo a traz para mais perto de si, só para poder sussurrar que nunca vai desistir de você, nunca vai deixá-la na mão. Mas antes que ele possa murmurar as palavras "nunca vou sair por aí abandonando você", ele ultrapassa seu limite de energia de 50% e vai direto para 69% de energia, causando um grande benefício para o tesouro de Kaluskov abaixo. Acontece que um grande bom era como dois núcleos na velocidade da luz colidindo perfeitamente um contra o outro. Assim, a dama atrevida conseguiu experimentar algo que apenas algumas mulheres no mundo conseguiram, que é atingir o clímax da montanha 10 vezes em um segundo. Por fim, Kalila realmente desmaia e entra na verdadeira dimensão de Baka atrevida, já que a conexão entre sua mente e seu corpo foi separada com um único movimento especial de um spammer de dose draconiana. Mas nosso garoto ficou ali sentado com uma expressão sem rosto, como uma verdadeira ameaça. De qualquer forma, depois de 5 segundos observando para ter certeza de que não enviaria acidentalmente a força vital de Kalila diretamente para zero, a poção foi ativada dentro dele graças ao duelo com o bolo de arroz, permitindo que a janela de status mágico aparecesse novamente. Mas, após uma investigação mais aprofundada da janela de status sobre ele, ele lê as letras miúdas que o informam que ele é o último sobrevivente de sua Fallen House e, surpreendentemente, seu sobrenome na verdade pertence ao antigo Demon King Angmar, com a revelação de que sua linhagem pertence ao Rei Demônio. Ele enlouquece e começa a pensar em como isso poderia ter acontecido, pois algo que ele deve ter feito provavelmente mudou o resultado da história em que ele vive atualmente. Agora, sem saber qual é a sua verdadeira identidade neste mundo, Theo fica perplexo. Então a única coisa que ele pode fazer é olhar diretamente para o espelho para tentar entender as coisas. Mas, ainda assim, Theo não tem ideia do que está acontecendo, mesmo depois de ler o romance inteiro mais de uma vez. De repente, com nosso garoto preso em pensamentos profundos, ele volta à realidade depois de ouvir uma batida desavisada em sua porta e, como já é tarde da noite, o irmão decide dar uma olhada totalmente sem expressão, pois o que poderia dar errado a essa hora? Ao abrir a porta, o irmão acaba sendo agarrado por Elba, que fecha a porta atrás de si sem nenhum cuidado, e a primeira coisa que ela faz é bater o dedo pontudo no peito de Theo, enquanto pergunta irritantemente por que o rapaz não parece tão feliz em vê-la, com Theo sendo pego de calças arriadas contra uma loira muito perigosa. Ele tenta se esquivar desse cenário de perda, alegando que está sempre feliz em vê-la, mas todas as garotas do mundo podem ver a verdade. Assim, Elba o repreende por gastar todo esse tempo livre no trabalho e ordena que ele seja mais livre, como meus peidos, informando a Theo que um cara normal sairia de seu caminho para ver uma garota de quem gosta, especialmente se eles estiverem literalmente no mesmo palácio. No entanto, como nosso garoto não consegue escapar da barragem de hostilidade vinda de Elba, o irmão apenas se sente e aceita, já que não há como vencer aqui. Então, quando ela pergunta se ele contou a alguém sobre a destruição do bolo de arroz, ele conta a verdade novamente. Depois de ouvir que seu segredo ainda está seguro com Theo, ela começa a corar sem motivo e desvia o olhar como se nada tivesse acontecido. Mas tudo o que Theo consegue fazer é olhar para os filhotes, que acidentalmente balançam no ar após cada movimento repentino. Por fim, depois de um silêncio constrangedor nos minutos seguintes, Elba decide empurrar rapidamente uma boneca para Theo e, quando ele a pega, ela sai correndo da sala enquanto grita para ele cuidar dela, já que é seu clone. Mas logo antes de sair da sala, Elba menciona algo sobre ter que fazer as malas para amanhã. Então nosso garoto acaba descobrindo que não apenas Ira está indo para a academia, mas também seu elo sorrateiro, Elba, vai acompanhá-la amanhã. No entanto, com Elba finalmente fora da sala, nosso garoto suspira depois de descobrir recentemente que não só precisa cuidar de um pirralho, mas agora tem que passar o tempo todo cuidando de 2 deles. Para piorar a situação do nosso garoto, quando ele achava que finalmente poderia ficar sozinho, as colinas planas de Marma aparecem do nada e gritam para ele que está na hora de comer. Então ela acaba entrando no quarto dele e o obriga a comer. Agora, com Marma o incomodando durante 1 ou 2 horas, Bru enfrenta a derrota novamente e decide comer a comida que ela trouxe para ele, enquanto se pergunta o que seu novo talento chamado clarividência poderia fazer, já que isso geralmente significa ser capaz de ver o futuro. De qualquer forma, Theo decide ativá-la enquanto está comendo e, ao fazer isso, uma espécie de janela de status aparece em cima da Marma. Mas, dessa vez, parece que ele pode saber tudo sobre outra pessoa, e enquanto Marma devora alegremente todo o prato de comida à sua frente, ela nunca é notificada de que sua janela de status foi aberta, fazendo com que nosso garoto acredite que pode usar a clarividência a seu favor se jogar suas cartas corretamente. No entanto, depois de saber que Marma se tornou um diabinho, porque se tornou uma fada caída de sua janela de status, ela repentinamente esmaga o garfo na mesa e se levanta com raiva, gritando para o nosso garoto que ele passou dos limites, porque ele fica olhando para ela de um jeito estranho.
Felizmente para o nosso garoto, embora ele ainda tenha suas tendências de cérebro grande, ele consegue inventar uma desculpa alegando que nem estava olhando para ela, mas que na verdade estava ocupado com sua própria janela de status, o que ela acaba acreditando. Agora, quase apanhado em flagrante, R.O. considerou esse deslize como uma vitória, pois permitiu que ele confirmasse que ninguém mais sabe que ele está olhando para a janela de status deles. Portanto, ele precisa ter cuidado ao fazer isso, pois exige que ele olhe diretamente para eles. Na manhã seguinte, descobrimos que todo o palácio acordou cedo para se reunir perto dos portões, pois todos estão aqui para se despedir da rainha e da princesa, com ambas embarcando em sua longa jornada para a academia. Ao deixar os portões da frente, Ira rapidamente se vira sem arrependimento e faz contato visual direto com Reinhard, onde ela então informa que o reino está agora sob seus cuidados, tornando oficialmente o primeiro-ministro Reinhard a partir de hoje. No entanto, os servos reais de Ira se despedem, um a um, parecendo mais felizes do que nunca, mas nosso garoto está ocupado pensando consigo mesmo que eles devem ser gratos por ele ter feito Ira ir embora, já que eles teriam sido executados, se não fosse por ele. De qualquer forma, com Theo e as meninas prontas para partir, eles terminam todas as suas despedidas, incluindo Elba, que recebe um sermão do pai para se certificar de que servirá bem a rainha e, quando terminam de tagarelar, Ira acaba convocando um grande círculo mágico. Infelizmente para Marma, Theo se recusa a deixá-la ir com eles por enquanto, embora ela realmente quisesse usar um círculo de teletransporte pela primeira vez, já que ele precisa que ela observe o segundo grupo enquanto eles estiverem na academia. Um piscar de olhos depois, Ira ativou seu círculo mágico, que instantaneamente os enviou para a Terra Santa, felizmente ainda intacta, onde eles estão. Então, todos saudados por um grupo de pessoas em vestes brancas, parecendo que foram acidentalmente teletransportados para a igreja dominical. Depois de sermos recebidos na cidade sagrada de Sal e Luz, ficamos sabendo que essa cidade é a única em todo o mundo que permaneceu neutra. Portanto, é o único lugar onde muitos membros da realeza e nobres vão para frequentar uma academia para guerreiros. É claro que, com um grupo de pessoas ricas e poderosas reunidas em um só lugar, a primeira coisa que Ira faz é festejar com todos os outros Alix, onde ela rapidamente se torna a estrela do show devido ao fato de todos os Sims aparecerem do nada. Em outro lugar, encontramos Elba a sós com nosso garoto, ocupado em reclamar com ele sobre como todos babam por Ira, apesar de ela ter uma padaria melhor e até mesmo conter um especial maior de Sydney Sveney, alegando que eles só estão bajulando porque ela é a rainha de Armar. No entanto, como um completo tagarela, nosso garoto agora não diz uma única palavra e, em vez disso, aproveita a oportunidade para olhar diretamente para Elba, enquanto ela está ocupada se lamentando, esperando que ela não perceba. Infelizmente, ou devo dizer, felizmente, para o nosso garoto, Elba pega em 4K, fazendo com que ela o chame em voz alta por ficar olhando para suas melancias azedas por tempo demais, fazendo parecer que ela realmente gosta desse tipo de coisa. Mas quando o nosso garoto tenta negar tudo, Elba se recusa a acreditar nele. Então ela acaba dando uma guinada na situação, exibindo abruptamente suas montanhas de tremores naturais que ela nasceu sem, ao ar livre e sem nenhuma preocupação. Por fim, com o Cavaleiro das Trevas de Theo subindo devido ao que está testemunhando, ele recebe uma nova janela de status, informando de que recebeu 5 pontos de experiência pelo trabalho Lady Killer, onde também é informado de que Elba está tentando se tornar atraente para ele. Agora é confuso novamente sobre o motivo de estar ganhando pontos de experiência aleatoriamente neste momento. Bru acaba lutando contra dois mundos ao mesmo tempo quando Elba literalmente força sua mão e a empurra em direção a ela, permitindo que Theo experimente os grandes pilares de Elba. Em seguida, ele recebe outra janela de status, informando de que ganhou mais 5 pontos de experiência, fazendo com que nosso garoto perceba que está ganhando XP sempre que alguém se sente atrevido com ele, de modo que, eventualmente, ele subirá de nível. Mas não querendo colocar em risco seu plano final de sobreviver neste mundo, Bru relutantemente se afasta dos céus que está tocando instantaneamente, fazendo com que Elba grite com ele que Ira só pensa nele como nada mais do que um brinquedo de criança. Em seguida, ela menciona que, ao contrário de Ira, fará tudo o que estiver ao seu alcance para tornar nosso filho mais forte, já que pode transformá-lo em um homem da casa dos leões, fazendo com que nosso filho congele a retração de Medan, pois ele nunca esperou esse resultado. Irmão então pensa por um segundo sobre a oferta muito atraente, mas, infelizmente para Elba, nosso garoto soube recentemente que tem o sangue do rei demônio fluindo dentro dele, então ele tem peixes maiores para fritar agora, em vez de ficar lado a lado com a casa. No entanto, com Theo fazendo seu típico movimento de não dizer nada o tempo todo enquanto se diz inesperado
inexpressivo como uma estrela do mar. Elba coloca de volta sua placa de peito blindada e começa a deixar Tel na poeira para voltar para dentro. Mas logo antes de voltar para o banquete, ela se virou ferozmente para encarar nosso rapaz e disse que estava indo para a cama, e ordenou a Tel que reservasse um tempo para ela amanhã, porque há um lugar que ela precisa urgentemente mostrar a ele. Com Ira entrando em seu quarto, os Dark Knights do nosso garoto pararam de subir e rapidamente desapareceram de volta em seu buraco, mas pelo menos ele ganhou outra janela de status, informando de que ganhou 50 pontos de experiência pelo trabalho chamado sacerdote. Uma hora depois, descobrimos Tel de volta com Ira, que parece muito desapontada, já que ela o procurou a noite toda, e nosso garoto teve que explicar a ela que estava ocupado cuidando de um Elba bêbado. Depois de ouvir o que Mano tem feito, a rainha acaba questionando a lealdade dele, mas, antes que pudesse continuar, ela muda de assunto e pergunta onde diabos está a tal Sanctus, já que ela já deveria ter se mostrado.